Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Quero agradecer a todos que já nos acompanham aqui no canal, que já estão conosco há muito tempo, pela sua participação, né, pela sua inscrição e por nos acompanharem, por trocarmos informações e ideias a respeito daquilo que é um processo de imigração para Portugal. Se você está assistindo este canal pela primeira vez, eu queria convidá-lo a se inscrever em nosso canal, a dar o like aos nossos vídeos e a marcar o sininho na página do YouTube para que você receba automaticamente cada novo material produzido aqui pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com processos de imigração, com projetos de imigração, porque uma imigração não começa do nada, não é? Uma imigração começa com um projeto. E se for bem estruturado e bem elaborado, então este projeto certamente será um projeto de êxito e a pessoa poderá vir a Portugal sozinha, com familiares, e viver aqui tranquilamente. Mas se isto começa atravessado, se isto começa da forma errada, já diz o ditado, começou errado, só tem um jeito, vai terminar errado. Ou pelo menos vai ter muito tropeço, muito atropelo no decorrer deste processo todo, para que lá no final a coisa talvez se resolva. E também não é diferente com isto que nós estamos falando hoje. E hoje nós iremos falar de um processo de nacionalidade para netos. Não é só neto, na verdade, mas eu vou usar o exemplo aqui do neto porque é um caso típico daquilo que pode vir a acontecer e que vai fazer com que o sonho vire um pesadelo. Sim, lamentavelmente isto pode acontecer, pode ocorrer. Mas se você quer entender exatamente como é que isto pode acontecer, acompanhe o nosso vídeo até o final e você vai então ficar sabendo no que e aonde você deve tomar os maiores cuidados para que o seu processo não sofra nenhum contratempo, não sofra nenhum indeferimento. Em que pese que um processo pode ser interrompido, podem ser solicitadas informações adicionais, documentos adicionais, enfim, provas que levem à conclusão, por parte de quem analisa este processo, e, ao final, então, seja deferido, seja aprovado. E uma vez feito isto, então você terá direito à nacionalidade que você busca. Seja ela uma nacionalidade alemã, italiana, uma nacionalidade portuguesa, que é o caso, não é? E qualquer uma outra que você vá buscar. Cada país tem regras, cada país tem sua própria legislação de nacionalidade, então, de acordo com cada um dos países aonde você pretenda buscar a nacionalidade, você deve saber exatamente o que diz a legislação e os regulamentos relacionados ao seu processo. Normalmente, se contrata alguém que conheça e que tenha acesso à informação de uma maneira já preparada para isto e que facilite o seu processo. Mas nada impede de você fazê-lo sozinho. Você pode fazer um processo de nacionalidade sozinho? Claro que pode. Isto não tem problema nenhum. Não há nenhum lugar, uma regra que diga que você não o possa fazer. Não há nenhuma regra que obrigue você a contratar alguém para fazê-lo. Agora, se você não tem tempo, e se você, muitas vezes tendo tempo, ainda tem dúvidas, então um profissional que trabalha na área talvez seja o caminho indicado. Pois bem, vamos falar então do caso de um processo de nacionalidade portuguesa em que alguém vai buscar a sua nacionalidade através do seu antecessor de segundo grau, portanto de neto. Às vezes é possível até para o bisneto conseguir esta nacionalidade, mas isto vai depender já de uma série de situações que deverão estar disponíveis para que ele tenha êxito lá no final. Por que isto? Bom, bisneto basicamente não teria o direito à nacionalidade portuguesa. Já é diferente, por exemplo, de um italiano,
onde o processo italiano já dá a bisneto, a tataraneto, a trineto, se estende, porque não há limite. Aqui não. Nós temos na lei portuguesa o limite da segunda geração. Portanto, é o pai e o avô. Se o avô é português, eu posso obter a minha nacionalidade portuguesa. Se o bisavô é português, é possível. Mas aí você já tem que entrar, ao invés de como bisneto sendo requerente, o neto terá que ser o requerente. Porque, de novo, ele vai para cima. Então, o seu pai teria que pedir primeiro para depois você poder obter a nacionalidade através do seu pai. Percebeu? Nós temos que subir um degrau, temos que subir na escala. Por quê? O bisneto diretamente não consegue a nacionalidade portuguesa. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar de documentos. Documentos são a base de um processo de nacionalidade. Muitas vezes, nós temos as situações de nascimento, casamento e óbito, que são os 3 fatos da vida. A gente nasce, a gente casa, constitui família, tem filhos, e lá na frente nos espera o quê? O óbito. Então, estas 3 certidões são as 3 certidões que comprovam os atos da vida civil. Às vezes ainda tem um divórcio aí no meio, tá? Entre o casamento, separou, casou a segunda vez, tem filho no casamento, tem filho no casamento. Tudo isto deve ser analisado, tudo isto deve ser levado em consideração. Então, quando eu digo provas documentais, basicamente são as certidões, nascimento, casamento, óbito, de todos os seus antepassados. Podem existir situações em que eu não tenho, por exemplo, a certidão de nascimento, dentro já do sistema informatizado aqui, porque pode fazer mais de 100 anos o seu avô. E às vezes isso pode não estar, então, na conservatória, no registro civil da conservatória. Onde está isso, então? Isso está lá na paróquia, lá nos livros da paróquia da cidade, da localidade, né, da freguesia onde este seu antepassado do 2º grau nasceu. Então nós temos que buscar este documento. E daí para baixo começa a desencadear uma sucessão de documentos, de fatos, de situações que devem ser devidamente comprovadas, para que, ao final, você tenha o direito. E ainda assim, observados os critérios da lei no que diz respeito a não ter nenhum crime, né, que você não tenha sido condenado a crimes que possam ser considerados pela legislação portuguesa como um fato de impedimento de concessão de uma nacionalidade. Você tem que comprovar vínculos com Portugal. Basicamente, o vínculo pela nova legislação portuguesa seria, no caso de quem é nascido no Brasil, por exemplo, ou em algum outro país da língua portuguesa, simplesmente o atestado de que você tem este conhecimento. Bastam aí os documentos da escola, onde você frequentou e que possam provar que você tem o conhecimento da língua portuguesa. Antes isso era um pouco mais complicado, você tinha que ter propriedade, você tinha que ter viagens comprovadas a Portugal, você tinha que ter negócios aqui em Portugal. Então, um pouco mais fechado. Isto, nesta última alteração legislativa, foi alterado. Com um detalhe. Esta alteração que foi promovida lá atrás, a última, ainda não está regulamentada. Algumas coisas vêm sendo aplicadas porque são óbvias e outras não, porque depende de regulamentação. Então, muitas conservatórias não estão analisando estes processos quando eles já vêm com fundamento numa legislação nova, mas que não está regulamentada pelo Estado português. Então, isto também pode levar a uma morosidade, a uma demora num processo de nacionalidade. Pois bem, você conseguiu os documentos. Então, não, eu tenho a certidão do meu avô, tenho os documentos do meu pai e tenho os meus documentos e está tudo pronto. Ok. Aonde é que pode residir o problema? Os nomes, as datas de nascimento, os locais de nascimento, os registros, todos devem seguir uma ordem e, por isto, os cartórios exigem as cópias reprográficas para tal finalidade, ou seja, aquela cópia do livro de assento, de registro, de nascimento, de casamento e de óbito, que o cartório aí possui. E, além disto,
por vias de facilitar, inclusive, a análise do processo, tenho por hábito de pedir as certidões digitadas inteiro teor. Porque, por muitas vezes, a letra, né, a caligrafia do escrivão, lá em 1800 e Guaraná com rolha, isto era uma situação que talvez hoje, fazendo a leitura deste documento, possa ser difícil de interpretar, de reconhecer o que é um L, o que é um H, o que é um J, o que é um G. E aí surgem dúvidas. E aí temos que fazer provas. Por esta razão, eu sempre recomendo aos meus clientes que tragam duas cópias. A reprográfica, que é a cópia do livro, e a digitada, que é inteiro teor, que diz exatamente aquilo que está no livro. Então, facilita a leitura dos analistas e auxilia neste serviço e neste ponto. Pois bem, temos documentos, a sequência toda. Vamos conferir todos os nomes, todas as datas, os locais de nascimento, os locais de casamento e os locais de óbitos. Se todas as datas e todas as localidades e todos os nomes estiverem corretos, nós ainda temos um outro ponto que é fundamental de ser avaliado, porque isto pode, como eu disse lá na capinha do nosso vídeo, ser o pesadelo. Até agora nós estávamos trabalhando com sonho. Tenho os meus antepassados portugueses, consegui levantar toda a documentação, consegui deixar com que a documentação fosse verificada, os nomes, as datas, estão tudo certo. Mas qual é o pesadelo então? O pesadelo é você entrar com um processo destes, esperando que ele seja aprovado, e isto pode levar 2 anos, pode levar até mais. Na atual conjuntura nós temos uma situação destas, em que o volume de processos é tão alto nos conservatórios que está levando em torno de 2 anos até 3 anos para sair uma nacionalidade com esta característica, ou seja, de neto. Bem, o pesadelo. O pesadelo seria o quê? Se os nomes estão corretos e as datas estão corretas, nós vamos mais adiante um pouco com um detalhe. O seu avô era português. O seu pai ou a sua mãe, por exemplo, são brasileiros. E você é brasileiro. O que acontece? Existe um artigo na lei portuguesa, que é o artigo 14, que tanto se fala e que tanto se discute, que impede que alguém que tenha sido reconhecido cidadão português, nacional português, portanto, na maioridade, venha a adquirir a nacionalidade portuguesa. Portanto, se ele nasceu no Brasil e seu avô, pai, portanto, ou mãe, portanto, de você que é o interessado nesse processo de nacionalidade, tenha sido levado a registro em cartório após a maioridade, e isto implica em dizer acima de 18 anos, esta pessoa não terá nacionalidade portuguesa. E isso implica em ver quem fez o registro e em que data o fez. Porque se foi na maioridade, ela não tem nacionalidade. E se ela não tem nacionalidade, ela não pode transmitir nacionalidade. E aí começam os problemas. Então tem que ficar atento a esse detalhezinho. Porque pode tudo parecer perfeito em termos de documentos, mas temos aí um detalhe importante que está sendo analisado pela conservatória quando uma pessoa não é reconhecida na menoridade. E você, que está na ponta deste processo, pode ainda ser o prejudicado. Então, é importante fazer a análise muito criteriosa de todos os documentos que irão compor o caderno processual que será encaminhado à conservatória, junto com o pagamento de taxas, requerimentos e formulários, para pedir a sua nacionalidade. Ok? Então, o detalhe, o pesadelo daquilo que era um sonho, pode virar o pesadelo é este. Em que, no meio, alguém, digamos assim,
não tomou o devido cuidado, às vezes por desconhecimento, porque naquelas épocas também vai. De repente não tinha como fazer, de repente esqueceu de fazer, e um dia resolveram colocar as coisas a pratos limpos. E foram fazer o registro. E foram fazer o registro, então, extemporâneo, ou seja, no que é o conceito da lei portuguesa, na maioridade. E aí você vai ter problemas para conseguir suportar, transplantar esta situação. Em muitos casos ainda, as averbações, as certidões são feitas por declaração, o que é pior ainda, porque não há qualquer documento que comprove que aquela pessoa é ou não é realmente quem se diz ser. Porque vai lá e faz por ato, faz por declaração. Não, eu declaro que é. E o cartório fez. Agora, se tivesse pelo menos um documento que comprovasse que realmente é aquela pessoa, talvez houvesse uma oportunidade de contornar isso. Mas muitos processos são indeferidos por estas razões. Uma, falta de documentos que comprovem os vínculos. E segundo, erros no momento em que se analisa a questão das datas em que as certificações, as averbações na certidão de nascimento, certidão de nascimento, quando for emitida, é emitida de forma tardia. Então, estes são problemas, e são problemas sérios que podem levar e levam ao indeferimento de um processo de nacionalidade. E quando isto ocorre, infelizmente, não há o que fazer. Então, esta é a ideia, processo, documentos, análise criteriosa dos dados que constam destes documentos para não haverem atropelos no momento da análise por parte do conservador e, evidentemente, consequente, indeferir ou deferir, caso esteja tudo correto. Perfeito? Então, essa era a ideia, esse era o recado para o dia de hoje. Quero desejar a todos uma excelente semana e que em breve a gente possa se reencontrar aqui com mais informações a respeito dos processos de nacionalidade para Portugal. Grande abraço a todos e até a próxima.